mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores de algumas peças, contar a história de alguns teatros. Aqui em São Paulo, principalmente, tem muitos teatros com nomes de ícones da nossa história. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Um pouquinho de arte, um pouquinho de história, um pouquinho de tudo e um pouquinho de mim. Então, vamos lá! Hein? Vem cá, vem cá. Esta maravilhosa, ela faz a madrasta da Branca de Neve. E todo mundo sabe, né, que depois ela se transforma numa bruxa malvada. E eu sou a bruxa malvada. O serviço sujo sobrou pra mim, né? Você é querida, o mundo dos espertos. A gente não vai atrapalhar ela agora, porque ela vai se maquiar e depois a gente bate um papo, tá bom? Ótimo. Até já, já. O Chico Mendes era muito próximo da senhora. Ele era meu sobrinho. O pai dele era irmão legítimo do meu marido. Aqui com a maravilhosa da Lucélia Santos, atriz, autora, produtora. E tô muito feliz, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo pra gente. E a gente está aqui para comemorar também os 50 anos de carreira. Qual é o sentimento de comemorar 50 anos de carreira? É um pouco parecido com esse sentimento de pandemia, sabe? De que passaram 2 anos e a gente não viu, né? Eu não sei vocês, mas esses 2 anos foi um gap, assim, na minha vida, assim. Aí eu vejo pessoas assim, nossa, quando foi a última vez que a gente se viu? Caramba, já tem 4 anos que eu não te via. É porque 2 não contam, né? E os 50 anos de carreira, para mim, eu tenho a mesma sensação. O aniversário é seu, mas o presente é nosso. Ela está presenteando a gente com uma peça maravilhosa aqui no Sesc Ipiranga. Então venham assistir. Vozes da Floresta, Chico Mendes vive. E vive mesmo, porque a peça está incrível. Eu preciso parabenizar você e toda a equipe, que é incrível, é maravilhoso ver assim, as nuances dos personagens que tanto você quanto o Francisco Carvalho fazem aqui nesse palco. São vários personagens. Com o Chico Mendes também. Então, assim, realmente... Que legal. Você trouxe o Chico Mendes pra gente. Que legal, que legal. Muito a obrigada. ideia era essa. E como é que é abrir esse baú Chico Mendes? Pois é, isso teve uma fase da minha vida que era muito dolorido. Por causa de um luto, assim, o Chico era uma pessoa muito cara pra mim. Óbvio que era, né? Tá aqui todo o esforço para revitalizar a imagem e o legado de Chico. Foi muito difícil. Experiência mais do que interativa. Esse daqui é o Abaddon, uma experiência imersiva. Então, se você foi marcado na infância, na adolescência pelo Play Center e pelo Hopi Hari, a gente conhece muito bem essas narrativas do terror, não é mesmo? Mas aqui não tem nada a ver. É uma experiência realmente interativa, imersiva e você acompanha uma história. Assim como o Sleep No More lá em Nova York, aqui você acompanha e você participa ativamente da história que está acontecendo ali dentro. Então aqui você não é mero espectador, entende? Assim, para entender tem que vir mesmo, então vamos participar dessa super imersão do terror. Vamos nessa. Olá! Tudo bom? Tudo ótimo. Estamos aqui no Abaddon. Com certeza. É uma experiência super imersiva de terror. E o que eu queria saber é como que surgiu essa ideia? Por que surgiu essa ideia? Lá atrás a gente já achava que faltava alguma coisa. Sempre faltou coisas de terror, sempre faltou coisas de horror. Por exemplo, Hopi Hari, Play Center, era dentro de um parque de diversão, Exato. né? Já Então começa você já por aí. criava essa atmosfera de, vou passar medo, mas vou me divertir. Aqui você já chega numa outra atmosfera, né? É uma imersão. fábrica abandonada e tal, então é uma imersão, né? Imersão total. A gente classifica aqui como experiência de horror, na verdade. Experiência de horror.
Eu pergunto porque eu fiz Hopi Hari, eu fiz Play Center, eu gosto de atuar em coisas de terror. O primeiro curta-metragem que eu fiz foi de terror. Que legal. Então, assim, eu sou apaixonada pelo gênero. E vir aqui é muito legal porque falta. A gente não tem teatro de terror, teatro de suspense. É muito difícil você ter esse gênero em cartaz. Então, assim, uma imersão no terror, eu acho que puxa muito para o teatro, sabe? Então, por isso a curiosidade, Não, sabe? mas fica tranquila, já que você é do meio, você vai gostar bastante. Espero que você goste, na verdade, espero que você seja muito sincera depois. Sim, sim. Eu, como Annabelle oficial, Você fez Annabelle no filme, no lançamento aqui no lançamento. Brasil. Teve lá uma ação no Casarão da Paulista. Foi legal, incrível, que incrível. legal. É porque ela é muito grande. Eu sou enorme. É enorme, né? Ela cabe bem na Annabelle. Eu comi dentro da caixa da Annabelle. O Teatro Ruth Escobar escreveu na sua história páginas de resistência política e cultural. E hoje vamos falar desse teatro que teve uma importância gigantesca no cenário cultural brasileiro e internacional. Com vocês, Teatro Ruth Escobar. Consolidou uma cultura genuinamente brasileira, nacional, com autores como Enfio, Mário Prata, Carlos Henrique Escobar e com a peça Roda Viva, do Chico Buarque. Esses foram alguns dos autores e peças que contribuíram para a dramaturgia brasileira moderna. Mas foi em 1969 que o teatro entrou de vez para a história da cultura brasileira com a peça O Balcão, de Jean Genet. A peça se passava num bordel frequentado por políticos, policiais, juízes e padres. E na versão de Vitor Garcia era uma analogia com a situação que o Brasil estava passando na época. Ruth Escobar, muito corajosa e sem temer represálias, simplesmente derrubou o palco italiano do seu teatro para atender às exigências do diretor, e foi aí que ela começou essa reforma super radical. Foi construída uma estrutura de ferro em formato de cone que começava do subsolo para cima, onde os assentos, né, do público eram suspensos. Foi um marco na história do Brasil, da cultura brasileira, e contava com nomes muito, muito, muito importantes. Mas claro, depois de muito entra e sai, até porque a reforma do teatro durou mais de um ano. Então imagine você ensaiar uma peça sem saber se a peça realmente ficaria em cartaz, se o teatro ficaria pronto. Então houve muita desistência. Os atores começaram a não acreditar muito no projeto. E com o Fernando Lira, ele agora está na administração do Teatro Ruth Escobar e Maria de la Costa. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Também, com certeza. E como que está sendo essa experiência para você? Você esteve aqui, né? Sempre estava aqui no teatro por muito tempo, né? 14 anos? 14 anos que ele está aqui no Teatro Ruth Escobar, mas agora como administrador, né? Eu falo para todo mundo que eu estou participando de um grande desafio. Esse teatro tem uma história de resistência. E eu acho que hoje o meu papel aqui é continuar ajudando nesta resistência. Nós voltamos depois da pandemia, o teatro estava fechado, e aí tivemos o falecimento do outro administrador, e eu fazia os meus espetáculos aqui há muitos anos, os espetáculos para as crianças, e aí veio o convite para eu administrar. Mas continuo resistindo, porque está muito difícil, depois dessa volta, abrir as portas de um teatro sem patrocínio, sem leis, e continuar recebendo o público. Esse foi No Caminho das Artes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deu curtir, que me ajuda bastante. Se inscreva no canal, compartilhe para todo mundo saber a história maravilhosa do Teatro Ruth Escobar e, claro, da estrela Ruth Escobar. E vá ao teatro. Tchau, tchau. Sabe, gente, ele foi o meu primeiro diretor da primeira peça profissional. A primeira peça profissional que eu fiz. Isso eu não sabia. A primeira peça profissional. Nossa, que delícia. Foi lá no Teatro Itália. Boas né? lembranças, Peter Pan. Nós mudamos muito de lá para cá. Nós continuamos aqui, firmes e fortes. No teatro. No teatro.